Alô, meu tripulantes! Hoje eu vou começar um dos episódios mais difíceis de apresentar aqui do Mooncast. Simplesmente porque eu tô aqui na minha frente, tem o cara que é o responsável pelo treinamento de comunicação dos maiores empresários deste país. Estamos aqui com o fundador da Soap, Edu Ada. Seja bem-vindo ao Mooncast. Obrigado, Pepe. É enorme prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Vamos bater um papo aí bem profundo em relação à comunicação. E é legal você já entrar com essa palavra profundo, porque eu acredito que cada vez mais com esses conteúdos curtos, muitas pessoas estão perdendo a profundidade. Sim. Em um assunto que necessita de profundidade para ter uma conexão, que é a base da comunicação. Eu sou suspeito para falar de comunicação, eu amo isso, eu estudo há muito tempo. E comunicação nada mais é, né? A melhor definição que eu já vi para comunicação é que entre uma intenção e uma percepção existe a comunicação, sabe? Então, tudo é muito relativo. O que funciona muitas vezes para um público não funciona necessariamente para outro público. E o que a gente vê por aí, não só mundo corporativo, é sempre a mesma narrativa. Você fala assim, muitas vezes as pessoas falam, eu quero montar uma apresentação institucional da minha empresa. Você me ajuda para estruturar a narrativa? Aí o meu clichê, brincadeira é uma só? Você só tem um público, uma situação? Não, você precisa adaptar a narrativa para o contexto, para cada público. Para cada público. Mas eu acho, assim, que esse papo que a gente está tendo aqui, ele vai melhorar a vida de muita gente que está assistindo a gente nesse momento. Até porque a gente estava conversando aqui antes, e a comunicação, ela já tem várias pesquisas sobre isso, que ela é responsável por 85% do seu sucesso. Não importa em qual profissão você esteja, se você não souber se comunicar, muito provavelmente você não vai evoluir dentro da empresa, seja você CLT, empreendedor, empresário, ou se você quiser apenas se comunicar com a enfermeira que está cuidando da sua mãe no hospital. Sim. Quanto melhor você se comunicar, mais você vai conseguir passar a sua mensagem e atingir o seu objetivo. Sim. Por isso, antes de começar a entrar no negócio comunicação, eu quero entender o Edu. O Edu, ele era gago, né? Cursou engenharia. Pois é. E simplesmente criou um segmento há 22 anos atrás. Sim. Com uma empresa de treinamento de comunicação, quando ninguém falava sobre isso. Sim. Como é que foi isso? Vamos começar primeiro. Você era gago e hoje em dia é especialista em comunicação? Como é que é isso? O fato é o seguinte, eu não era um gago crônico em qualquer contexto. Não, eu ficava gago, quando eu estava em situação de estresse. Por exemplo, a professora de português sabia que eu tinha dificuldade, que eu era não só introvertido, mas muito tímido, porque existe uma diferença, né? Entre timidez e introversão. Naquela época eu era tímido demais. E timidez é uma fobia social. E aí eu tinha o chamado sequestro emocional, porque quando ela me chamava para ler, eu começava a gaguejar, eu ficava nervoso, dava aquele branco, etc. E sofria bullying. Então, eu ficava gago em situações de estresse. Eu não era gago quando eu conversava com a minha mãe, com meu pai. Eu tinha algumas dificuldades, sim, mas isso se... Mas para falar em público... Sem dúvida, isso. Aí eu travava. Você travava. Hoje eu travava. E hoje em dia você ensina as pessoas a falarem também em público. Pois é, e porque na época eu sempre fui muito pragmático, objetivo e otimista. E eu pensei na época, eu falei, olha, se eu não der um jeito nisso, a minha vida vai virar um inferno, né? E aí eu tive a sorte que o meu primo, Gilberto Cury, foi quem trouxe a PNL para o Brasil, Programação Neurolinguística, e na época ele falou, olha, faz todos os cursos que você quiser aqui, e eu fiz desde o básico até o Master Practitioner em PNL. E sem dúvida, eu acho que esse foi um divisor de águas, sabe? Porque eu comecei a evoluir na comunicação, eu comecei a trabalhar muito a autocomunicação, porque é onde tudo começa. Sim. O resultado da comunicação interpessoal depende de como você trabalha a sua autocomunicação. E eu tendo consciência disso, eu fui melhorando gradativamente e me expondo mais. E chegou uma hora que eu falei, nossa, isso muda muito a minha vida e os resultados da minha vida, né?
não só a minha autoestima, mas também os resultados. E esse pragmatismo meu fez eu ir para a engenharia. Então eu fiz engenharia de produção, sou formado em engenharia de produção. Da engenharia eu comecei a trabalhar com consultoria, na parte de projetos, implementação de técnicas japonesas de produção, qualidade total, just in time, enfim, tudo para melhorar a produtividade e qualidade. E dentro dos meus projetos, eu tinha que conquistar a confiança das pessoas para fazer com que os meus projetos fossem adiante. E esse, sem dúvida, né, é o maior objetivo de qualquer contexto de comunicação, é conquistar a confiança. Quando você conquista a confiança, você abre as portas na direção do seu objetivo. Por outro lado, se você não conquista a confiança, por melhor que seja aquilo que você está oferecendo tecnicamente, as pessoas falam, opa, não sei, a conta não fecha, não passa senti firmeza. A palavra é exatamente essa. E na época, eu fazia as minhas apresentações completamente diferente do tradicional. Para mim, a apresentação nunca foi sinônimo de PowerPoint. Não, o PowerPoint está para uma apresentação, assim como a tela do cinema está para um filme. Uhum. O que passa ali no filme? O que passa na tela? Uma história. Então, eu sempre pensei que, naquela época, nem existia a palavra storytelling. Mas eu sempre enxerguei uma apresentação como um momento de você contar uma história com começo, meio e fim, para criar uma conexão não só racional, a pessoa entender o que você fala, mas confiar que você vai entregar aquilo que você está prometendo. E você precisa mostrar como aquilo vai melhorar a vida do seu público, não só para você, mas como é bom para o todo. E esse jeito de apresentar começou a chamar a atenção dos meus clientes que me contratavam para fazer consultoria. E aí eles me chamavam para ajudar nas suas apresentações. Edu, eu tenho uma apresentação que eu vou fazer aqui para o investidor, dá uma olhadinha aqui. Então, isso foi, aos poucos, eu fui enxergando aí uma oportunidade. E isso, não por acaso, né, em 2003, ao lado do meu ex-sócio, que também trabalhava em consultoria, né, sócio primo, Johnny, a gente resolveu criar a SOAP. E aí começou... O que significa SOAP? SOAP significa State of the Art Presentations, apresentações do estado da arte. E assim a gente começou com consultoria em apresentações. No fim das contas, a gente ajuda pessoas e empresas em seus momentos decisivos. Então, o momento decisivo é quando você não tem uma segunda chance. Você precisa aproveitar, ser, como a gente falou, não só objetivo, relevante, mas mostrar o valor daquilo para um público. Porque eu já vi, nesses anos, grandes ideias, grandes projetos não irem adiante. E o contrário também. Projetos não tão bons, empresas não tão boas, mas com um bom apresentador e uma boa comunicação ia adiante. Então, não basta você ter uma grande ideia. Você precisa, voltando aqui para o que a gente conversou no começo, a sua intenção é conquistar a confiança do público e vender. Uhum. Só que a percepção depende da sua narrativa. E não só da narrativa, depende do como, a comunicação não verbal, e como você apresenta. E o como é tão importante, ou quer saber, até mais importante do que você fala. Porque mostra brilho nos olhos, veracidade. Então a comunicação, ela está nessas duas frentes. Não só começa na autocomunicação e ela acontece na comunicação verbal e não verbal. Hoje em dia, eu acho que a gente fala muito sobre comunicação e muitas empresas, principalmente líderes empresariais, sabem do poder da comunicação numa tomada de decisão, numa reunião, né? Até porque o tempo todo a gente está se vendendo, né? Só que há 22 anos atrás, ninguém nem falava de soft skills, por exemplo. Sim. Como é que você se vendia para essas pessoas e mostrava a necessidade da empresa em investir na SOAP, por exemplo? O que aconteceu na SOAP, na verdade, no começo da SOAP, eu nem imaginava que a SOAP ia se tornar o que se tornou. Eu achava que isso fosse ser um produto, uma solução adicional à minha consultoria.
Só que engano meu. Por quê? Porque os próprios clientes que apresentavam aquilo que a gente montava viam a reação do público, e o público muitas vezes falava: quem ajudou vocês a montar essa história, essa apresentação? Porque não é só a narrativa, também a gente investia muito na linguagem visual. E linguagem visual não é um PowerPoint cheio de texto. Não, é uma ilustração conceitual, exatamente. É como um telejornal. Quando você fala, quando o apresentador fala, não aparecem as frases atrás. Aparece uma imagem conceitual que reforça aquilo que você está falando. Porque a comunicação é um todo, né? Você trabalha com todos os sentidos dentro da comunicação. E a apresentação, ela não é só o que está na tela, é o que você mostra, é a sua narrativa, as suas reações, são as suas reações na reunião. Então, tudo isso começou a despertar interesse de outras pessoas que não eram aquelas que contratavam a gente para consultoria, percebe? E aí Então foi no boca a boca mesmo. 100%. 100%. 100%. A gente nunca fez propaganda, sempre viralizou, vamos dizer assim, não indicava... Viralizou quando nem tinha viralização. Quando não tinha essa palavra. É o eco da comunicação. Exatamente. Que é o... No fim do dia, a gente faz a comunicação P2P, né? Pessoa a pessoa. E essa viralização aconteceu naturalmente, quando as pessoas viam e falavam: é soap. Olha. Então virou um sinônimo de categoria, né? Que loucura. Eu lembro, olha como as coisas fixam na nossa mente, né? Eu tinha um professor no colégio, na 7ª série, o nome dele era Carlos Diago, nunca me esqueci dele, professor de história. E toda vez que alguém ia fazer uma apresentação lá na frente, a pessoa lotava de texto do PowerPoint e falava o que estava escrito e ficava lendo. Ele falava assim: essa apresentação é péssima, além de você estar me chamando de analfabeto. Porque se você colocar o negócio e ficar lendo, você está dizendo para mim que eu não estou conseguindo ler. Isso eu posso fazer sozinho. Sem dúvida. Eu não preciso que você faça para mim. Sim. E eu acho que tem muitos lugares, né, em que a pessoa vai lá, ela coloca o texto, ela lê e ela acha que isso é a apresentação dela, né? Não, e pior que isso, até, isso sem comentários, mas pior que isso, não existe um planejamento para aquele contexto, para aquela reunião. Então sempre, por exemplo, o nosso processo tem 4 etapas, e desde sempre. Primeiro é a definição da estratégia. E a estratégia não é para a apresentação inicialmente, é para a reunião. Então, quem é o público? Qual é o perfil do público? O que significa sucesso dentro daquele encontro? A partir daí, aí vem a segunda etapa, que é estruturar numa narrativa, de começo, meio e fim. Percebe? Não estou falando de PowerPoint ainda. Sim. E muitas vezes uma apresentação dispensa o PowerPoint. Murilo Gun fala, depois da pandemia ele começou a fazer apresentações sem PowerPoint e ele fala que se está melhor. Sim, mas aí a culpa não é do PowerPoint. Você culpar o PowerPoint é a mesma coisa que você ficar com raiva da sua TV porque você assistiu um filme ruim. Não, é o jeito que utiliza o PowerPoint. O PowerPoint é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque trabalha a linguagem visual. Agora, a linguagem visual não pode ser um teleprompter. Então, a terceira etapa do nosso processo é a pergunta: precisa de um apoio visual? Você pergunta, se a resposta é não, o apoio visual vai ajudar ao público entender o que você está falando, prestar atenção e atribuir mais valor, enxergar aquilo que você está falando. Porque eu falei, comunicação não é só que a pessoa escuta, você trabalha todos os sentidos, principalmente o visual. Nós vivemos numa sociedade visual. Então, o PowerPoint ele é importante, sim, se ele é bem utilizado. Tá? Eu já fiz muitas apresentações que dispensaram o PowerPoint. Então, essa é a terceira etapa. Né? A quarta etapa, não menos importante, que para mim é fundamental, é o cuidado da performance do apresentador. É a pessoa ensaiar, se preparar, não ser escravo da apresentação. O certo não é a pessoa ir atrás do PowerPoint, é o PowerPoint ir atrás da pessoa enquanto ela fala, aparecer. E não só isso, é cuidar do domínio emocional, é cuidar da oratória, certo? Então,
existem muitos mitos e muita bobagem que eu ouço por aí, inclusive o CEO lá da Amazon, aqui é proibido o PowerPoint. Não faz sentido. Claro que em muitas situações a gente espera. Arnaldo Jabor, eu tive o imenso prazer de trabalhar com ele, de ajudar ele nas apresentações que ele fazia. E ele é uma pessoa que dispensava o PowerPoint, porque ele era um contador de histórias nato. Por quê? Porque imagens sempre vai ter. Agora, muitas vezes, porque quando você conta uma história, a pessoa já visualiza. Já viu a Arnaldo Jabor. Agora, quando você não quer que a pessoa tenha dúvida em relação a uma imagem, muitas vezes você coloca na tela. Uhum. Percebe? E muitas vezes, mesmo que tenha PowerPoint, tem alguns momentos que você deixa sem a tela. Você deixa escura e o foco tem que estar em você. Mas, sem dúvida, o protagonista é o apresentador. Por melhor que seja a apresentação que a gente vai montar para o cliente na Soap, quem conquista a confiança é a pessoa. Por isso que eu falei que essa parte da performance é fundamental. E a performance a gente ajuda a potencializar o desempenho da pessoa. Tanto que hoje, além da consultoria, a Soap tem área de treinamentos em comunicação, que tem lá 17 workshops relativos à comunicação. Data storytelling, criação visual, oratória, domínio emocional e por aí vai. Nossa, que legal. E você estava me contando que além da Soap hoje você saiu do operacional da Soap e você também está fazendo treinamento diretamente com alguns empresários e algumas startups. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa... Então, Pepe, essa transição aconteceu de uma forma meio orgânica, né? À medida que eu e o Rogério, meu sócio, a gente resolveu sair aos poucos do dia a dia operacional, hoje quem toca brilhantemente o negócio é a Renata e a Carol, que estão com a gente há muitos anos. A Renata eu não conheço, mas a Carol eu conheço. Um beijo, Carol. E elas são maravilhosas, elas tocam no dia a dia. A gente tá sim, nós estamos envolvidos em alguns projetos estratégicos, alguns workshops específicos, consultorias, mas hoje, sem dúvida, 80% do meu tempo não está relativo ao dia a dia da Soap. Uhum. E aconteceu de uma forma orgânica, porque quando a gente tomou essa decisão, eu comecei a perceber que começou a sobrar muito tempo na minha vida do dia a dia de trabalho. E como eu amo o que eu faço, adoro comunicação, adoro trabalhar, eu falei, cara, e agora? Né? O que eu vou fazer se a empresa não precisa tanto de mim no dia a dia assim? Começou a dar uma crise existencial. Foi aí que eu comecei a conversar com alguns amigos executivos, né? O que você faria no meu lugar, né? E aí eles viram, vários deles, inclusive o Giancarlo, viram para mim e falaram assim, cara, mas peraí, deixa eu te perguntar, pode contratar na física? Mas por que você faria isso e não contrataria em empresa? Falei, não, porque tem assuntos ultra blaster confidenciais que eu trato em reunião de conselho que eu não posso abrir para uma empresa. Mas para você, que tem a minha confiança plena, eu posso. Aí eu vi aí uma oportunidade, que é fazer essa mentoria e consultoria para empresários e empresários executivos. Então isso abriu uma frente. E naturalmente eu trago negócios para a Soap a partir daí. Uhum. Outra frente que abriu, de uma forma orgânica, foi com palestrantes profissionais. Aliás, conta pra gente um pouquinho dos nomes das pessoas que você já ajudou. Então, muitos esportistas, as pessoas mais conhecidas, assim, mais populares, por exemplo, a Bianca Andrade, Boca Rosa, a Juliette, maravilhosa. Eu nunca tinha feito uma palestra antes. Ela participou sempre de muitos painéis. E quando nós trabalhamos numa palestra que ela fez no RD Summit, foi um espetáculo, ela deu um show, ela seguiu exatamente os 4 processos. Então, essa frente abriu também para mim. Eu faço hoje mentoria, né, de comunicação para palestrantes. Startups. Startups também, eu sempre tive o objetivo, eu sempre tive o desejo, né, e o prazer de ajudar pessoas que estão começando a empreender. Eu adoro fazer isso. Ou seja, não é só comunicação, aí entra toda a parte do meu lado. O seu know-how, né, de empreendedor. De experiência, exatamente. E hoje eu faço também isso com startups. Nossa, junto com a minha amiga, parceira e sócia,
A Carol Carol Paiva. dentro da Dinastia, ela é querida também, mega competente e cheia de propósito. Sim. Então, eu ajudo as startups dentro da Dinastia, por exemplo. A Carol é uma pessoa que, quando você acompanha ela, inclusive nas redes sociais, você consegue ver isso, que é a questão do entusiasmo. Né? E aí tem a origem etimológica da palavra entusiasmo, que eu vou me arriscar a falar um pouquinho, né? Que vem muito do entel, né? Que é de Deus mesmo, que é algo divino, né? Não é de Deus religioso, tá, gente? É algo divino, né? Que você tem que transbordar aquilo que é o seu propósito interno. E você vê isso na Carol, tanto quando ela tá no Shark Tank, quanto quando ela tá falando, é muito... E esse entusiasmo, essa energia de entusiasmo e autenticidade, também tem uma pesquisa sobre isso, que a energia da autenticidade é uma das energias mais magnéticas do ser humano. Pois é. Então, se a pessoa for muito engessada, as pessoas vão perceber que não é autêntico, que não tem entusiasmo, porque não tem nada mais entusiasmante do que ser você mesmo. Sim. Quando você se distancia de quem você é, não tem entusiasmo. E aí, você automaticamente não será magnético, ou seja, as pessoas não vão prestar atenção em você. Sim. E se você não tem atenção, você não converte. Então, são pessoas que, por exemplo, a Carol Paiva e a Juliette, são pessoas que naturalmente são assim e conseguem ser assim no dia a dia, porque são mais extrovertidas. Porém, contudo, todavia, tem muitas pessoas que têm veracidade, propósito e todas as qualidades que você falou, só que quando vai falar em público, a pessoa trava. E muitas vezes essa trava gera, para quem não conhece a pessoa, desconfiança. E é muito do que eu faço no dia a dia. Eu ajudo justamente a mudar algumas chavinhas aqui dentro, mudar algumas crenças limitantes de algumas pessoas, e isso faz as pessoas naturalmente se soltarem aos poucos e se sentirem mais à vontade e, consequentemente, mais autênticas. Uhum. Então, muitas vezes, a autenticidade ela está bloqueada por conta da pessoa estar se comparando, achar que ela vai para o palco, ela precisa fazer um discurso. É um dos maiores medos das pessoas ir para o palco, né? Sim. O que eu digo, que é um clichê meu também, é que as pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Tocar. Porque se você tivesse a certeza, uma bolinha de cristal, que no final da sua apresentação, da sua palestra, as pessoas vão te aplaudir de pé, você vai ter cumprido o roteiro que você se programou, etc, etc, você vai querer aquilo. Ou seja, vamos mais ali de trás para frente. Só que para você conseguir aquilo, você precisa passar pelo processo. Uhum. Você precisa se preparar. Você precisa ensaiar. A Juliette é um exemplo. Foi um exemplo maravilhoso que eu tive. Ela ensaiou exaustivamente para falar 40 minutos. E de forma nenhuma ela foi lá como um robô. Não. Ela tinha uma história. Pode não. Jamais. Não, que quando eu falo em roteiro, as pessoas muitas vezes confundem com um robozinho que vai seguir ou decorar um script. Não. Ela sabe por onde vai passar o raciocínio dela. E cada vez ela vai falar de um jeito, claro. Mas ela tem o começo, meio e fim. Então, quando você passa a se sentir segura, você tem uma autoconfiança e a chance de você conquistar a confiança dos outros é maior, porque você vai ser mais convincente. Principalmente a segurança atua na nossa comunicação não verbal. Então, muitas vezes, quando a pessoa está muito nervosa, vem a desconfiança do público. Peraí, a pessoa está nervosa porque será que ela sabe do assunto? Começa as alucinações, né? As interpretações, muitas vezes erradas. E não, a pessoa simplesmente está nervosa. E o que eu percebo muitas vezes também é que a pessoa tem a síndrome do impostor, né? Ela acha que o que ela vai falar é muito básico, todo mundo sabe. Eu falo, não, é básico para você, que sabe, que é especialista nisso, mas as pessoas estão lá para aprender, para te escutar, para conhecer a sua história, né? Sim, total. E um assunto eu acho que muita gente quer saber. Com esse crescimento das redes sociais, a gente percebe aí uma movimentação de muitos CEOs das empresas serem a cara do negócio.
Sim. né? E cada vez mais as pessoas veem a necessidade de estar no digital. Só que o digital é uma expansão da nossa comunicação. Sim. O que você fala aqui é o que você tem que falar lá, só que a diferença é que eu tô falando com você aqui. E no YouTube tem um monte de gente assistindo, que, aliás, comenta aí e fala o que tá achando do nosso episódio. A diferença é só essa. Só que as pessoas, elas, quando ligou a câmera, elas vestem ali, não sei, uma fantasia e querem ser outra pessoa, que eu acho muito engraçado, que eu adoro. Gente, com todo respeito, mas eu dou muita risada, porque a pessoa é toda alegre, não sei o quê. Ligou a câmera. Por que você tá séria? Você não é séria. A câmera assusta. Você não é essa pessoa. A câmera gera insegurança, a câmera assusta, e é um trabalho de você se conscientizar disso, né? Mas isso abriu um novo mercado para você também. Sem dúvida. Hoje as pessoas, né, trabalham, principalmente executivos, trabalham marca pessoal. Sim. Então, a marca pessoal, e para mostrar, né, por conta das redes sociais, mas principalmente porque a pessoa precisa ser uma embaixadora do seu próprio negócio. Pega um CEO, a pessoa tem uma imagem, e nós somos uma marca ambulante, queira ou não, você é. Então, nesse momento, é você trabalhar a comunicação de uma forma estratégica, mas sempre, que é o sagrado para mim, preservando veracidade e autenticidade. E eu percebo muito isso, eu participo de muitos projetos relativos a isso que você falou, obviamente eu não posso citar nomes aqui, mas, sem dúvida, existe uma conscientização de que isso é importantíssimo hoje, né? Quando a gente fala hoje sobre redes sociais, não é só Instagram e LinkedIn. Uhum. Não, aqui é um podcast. Exatamente. Né? É a imagem que você passa para dentro da sua empresa, principalmente. Que é onde tudo começa, né? Porque as pessoas que estão lá no dia a dia vão olhar e falar, pera um pouquinho, será que é verdade isso? Será que a pessoa entrega aquilo que ela está falando? Por isso que não tem como você escapar. E você tem que ser autêntico, você tem que ser verdadeiro. Claro que com alguns ajustes na comunicação. Quando eu falo ajustes, é corrigir vícios de linguagem, é corrigir, por exemplo, pausas, entonações, etc. Mas tudo aquilo que vai, vamos dizer assim, calibrar melhor a sua comunicação para os outros, mas nunca tirando a sua autenticidade. Hoje, qual que você percebe que são os maiores erros que as pessoas cometem em relação à comunicação? Pode ser na rede social, pode ser numa palestra, pode ser em uma reunião. Quais são os principais erros que você já pontuaria? Eu acho assim, que vem na minha cabeça primeiro, você querer ser parecido com alguém. É uma coisa você admirar uma pessoa e falar, poxa, eu admiro a qualidade dessa pessoa e que gostaria de também desenvolver algumas técnicas ou competências. Ok. Mas você nunca vai ser o outro. Eu acho que esse é um problema. É a comparação, né, que as redes sociais elas acabam originando. A outra é a parte... muitas pessoas são prolixas. Prolixos é você... Dá a volta. A volta. Na verdade, quando a gente fala de não ser prolixo, é ser relevante. Agora, o ser relevante também é relativo. Por quê? Relevante para quem especificamente? Então, quando você fala nas redes sociais, você tem que ter claro quem é o seu público-alvo. Qual que é a linguagem mais adequada que você precisa ter em relação àquela pessoa. E óbvio, não só ao público, mas em relação ao seu objetivo. Mais uma vez, né? Intenção e percepção. Quando você fala em intenção, você tem um objetivo. E quando eu falo em objetivo, eu coloco dois objetivos paralelos. Um é o seu objetivo explícito. A outra eu chamo de agenda oculta. Agenda oculta é o teu objetivo não declarável. Por exemplo, eu quero aqui criar uma narrativa que transmita a mensagem, que as pessoas entendam, percebam o valor, e ao mesmo tempo eu quero promover minha marca. Eu quero desenhar um produto. Né? Isso, e está tudo bem, não tem problema. Desde que você fale a verdade, desde que você seja autêntico. Então, eu acho que a comparação, né, e muitas vezes uma narrativa não verdadeira,
para mim, são os maiores erros. Então, basicamente, é saber onde você tá, com quem você tá falando, Exato. qual é a mensagem que você quer passar. Exato. É isso que você tem que ter na cabeça. Esse é o ponto de partida para você escolher e tirar ali do estoque qual a narrativa que você vai tirar mais adequada para aquele contexto. Uhum. Ou seja, não existe uma narrativa que impacte qualquer público. São muito raras as narrativas que você faz assim, poxa, como você... Tem filme que você assiste que te toca mais e a outra pessoa assiste e fala, pô, mas não vi nada demais. E depende do momento. Depende do momento, exatamente. Depende muito do momento em que você tá colocando aquilo, né? Sim. Então, até mesmo no quesito humor, porque eu acho que isso é uma das coisas que mais estão sendo discutidas hoje, né? A maneira como você se expressa nas redes sociais, principalmente, dependendo vai para um viés humorístico e dependendo vai para um viés ofensivo. Sim. E você tem que ter muito cuidado com quem você está falando. Exato. Principalmente quando você fala de humor, a parte da ironia, por exemplo, algo mal colocado, uma palavra que você coloca mais hoje, pode complicar pro resto da vida, né? Ou uma palavra que ninguém entende o que significa, a pessoa vai passar reto por isso e vai falar, eu não sei do que você está falando, e simplesmente vai continuar, né? Exato. E você vai passar despercebido. Eu acho que a moeda mais valiosa do mundo hoje é o tempo, e a atenção é uma fração do nosso tempo. Sim. Se você não souber chamar a atenção das pessoas, para direcionar a atenção para onde você quer que essa atenção seja direcionada, você vai deixar a pessoa no ar. Sim. E aí a pessoa vai para a atenção dela onde ela quiser. Claro. Ela pode estar assistindo essa entrevista e estar pensando aqui na caneca. Ela pode estar... E não entende? Então ela vai para onde ela quiser. O caminho, vamos pensar o seguinte, o teu objetivo final é engajar, né? A palavra que tá aí. Tá aí, ó. Conquistar a adesão. Só que para você chegar aqui, você precisa, de cara, na sua narrativa, despertar interesse. Quando eu falo despertar interesse, nos primeiros segundos. Existem técnicas para isso. Técnicas de narrativa, perguntas, uma informação impactante que você coloca, enfim. Quando você desperta interesse, você conquista atenção. Agora, o maior desafio não é conquistar atenção. É até relativamente fácil conquistar atenção. Difícil é reter a atenção. Uhum. E para reter a atenção, a cada 5 segundos, você precisa falar algo para a pessoa continuar te assistindo e prestando atenção. É um novo gancho. O novo gancho, tá? Agora, não basta também só a pessoa prestar atenção se ela não entender o que você fala. E aí eu estou falando especificamente de linguagem, de você adequar a linguagem ao seu público. Então, se você é uma pessoa muito técnica, eu sou uma pessoa do marketing. Se eu ficar falando siglas e termos técnicos e o meu público não é especialista, a pessoa dispersa. Então eu preciso adequar a linguagem. Linguagem eu comparo ao idioma. Sim. Ao idioma. Sim. Então quando você desperta interesse, conquista atenção, gera entendimento, você está mais próximo do engajamento, da adesão. Esse é o desafio de uma narrativa eficaz. E daí, quando você está pensando numa narrativa, você pensa no contexto cultural também daquele local. Sim. Por exemplo, algo que funciona aqui no Brasil provavelmente não funciona em Portugal, ou até funciona dependendo do que for. Quando você resolveu adentrar no mercado português, e qual foi a maior diferença que você reparou em relação a técnicas de comunicação? Tá, não, legal. Bom, em português, a SUP está lá há 16 anos e lá eu tenho um sócio, o Arthur Ferreira, excelente sócio, ele é português e ele que toca o negócio ali, tá certo? Entendi. Mas óbvio que tem adequações culturais. Então, o brasileiro, naturalmente, tem uma linguagem mais despojada, extrovertido, criativa. O português, eu vou generalizar, tá? Claro que existem exceções, mas são pessoas assim mais contidas, um pouco mais, é um perfil mais introvertido, direto ao ponto, tá certo? Então tem essas adequações, sendo contada a língua, né? Que a língua, o idioma. Sim, sim. O idioma, por mais parecido que seja. Tem umas palavras. Tem palavras, exato. Então tem toda uma adequação. Existem semelhanças? Claro que sim. Mas se aqui dentro do Brasil
tem diferenças. Então, uma coisa é você fazer uma apresentação aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Outra coisa é você fazer num outro estado, que tem outro perfil, que tem outra cultura, que tem outra velocidade. Nossa, É diferente. Saiu de São Paulo, muda a velocidade. Exato, você precisa adequar, inclusive, linguagem, exemplos. Então, isso pode variar, varia com certeza. Então, essa é a arte, né? De você adequar a comunicação ao perfil do público. Sem deixar de ser você, jamais. Entender. Eu estava em Portugal, né? E a gente estava numa vinícola. E quando a gente saiu da vinícola, o motorista falou assim: vocês querem que a gente deixe vocês em algum restaurante? Alguma coisa? Eu falei, por favor, era o primeiro dia. Falei, aqui no restaurante mais típico que você tiver. Você pode me levar lá? Tal? Aí o cara falou, eu sei, ó, um ótimo. Aí chegamos no restaurante. Ele levou a gente um típico brasileiro, era um churrasco. Então a comunicação não é muito sobre o que a gente fala, é sobre o que o outro escuta. Sobre o que o outro entende. É sobre o que o outro entende. Porque eu acho que eu não soube expressar, porque eu cheguei num restaurante típico brasileiro no primeiro dia em Portugal. Eu falei... A dica que eu dou lá é, se o cardápio tem fotos, esquece. Tá? Porque é pra turista. A gente tava... 2 semanas atrás a gente tava na França. Aí eu tava... Quando tinha foto, a gente ia. Não, foto... Não, tem foto, você deixa... já é uma evidência de que aquilo não pode ser bom. Ou como você imagina. Não, mas E eu acho que tem muito isso, né? Eu acho complicado, até mesmo redes sociais, né? Quando você olha brasileiro, Instagram, TikTok, LinkedIn... Portugal tá no Facebook ainda. Exato. Isso é incrível, né? E Pepe, só voltando agora que me deu um insight aqui. Olha como a linguagem visual é importante. Eu estou falando de um cardápio. O cardápio tem uma imagem. Então tudo comunica. A comunicação está nos detalhes. A comunicação está em como você vê a pessoa, como a pessoa se veste. Tudo comunica. Então, e tudo tem que estar coerente com a mensagem que você está passando. Você percebe? Então, eu relaciono muito a comunicação à adequação. Adequação ao teu contexto e adequação a quem você é, e sendo sempre quem você é, obviamente. Eu acredito muito no poder das palavras, né? Eu acho que cada palavra que a gente usa, ela tem um poder imenso, principalmente porque a palavra, ela não sai daqui para cá, ela sai daqui para, né? Ela sai de dentro para fora. Então a palavra, ela tem muito a ver com a história que você conta para si, sobre si mesmo, entendeu? Exato. E aí um dos meus maiores ídolos, eu acho que o meu maior ídolo é o Walt Disney, porque eu acho que tudo ali está em conformidade. Como você disse, né? A comunicação está nos detalhes. Você vai para Disney, qualquer coisa da Disney é mágico. É mágico. Ele emociona o cara de 90 anos, a criancinha de... E veja, olha que interessante. Além de impactar, né, que sai do coração, além de impactar o outro, toda a palavra cria uma imagem no cérebro da outra pessoa. Só que olha o desafio, nem sempre a mesma palavra cria a mesma imagem para Com certeza. as pessoas, percebe? Então, por isso que é importante você ter claro quem é o teu público naquele contexto, para quem você quer transmitir a mensagem, quem você quer impactar. Óbvio que quanto mais você conseguir impactar todos da mesma forma, melhor. Você tem um público diverso. Uhum. Mas é importante você saber, ter claro qual que é o teu objetivo. A minha antiga sócia da agência, Raíssa, ela morava na França quando ela era criança. E ela contou uma história que eu achei muito interessante. Quando ela era criança, como tinham nuggets de peixe, que eram quadradinhos, Sim. eles proibiram esses nuggets de peixe porque as professoras pediam na escola para a criança desenhar um peixe e a criança desenhar um quadrado. Que começou a formar a imagem do peixe. O peixe é o quê? Quadrado. Os nuggets de peixe é quadrado. Né? E aí, já puxando o gancho, essa minha sócia, ela é filha de um cara que é um comunicador por excelência. O nome dele é professor Clóvis de Barros Filho. E ele é incrível. Inclusive, vou na palestra dele depois de amanhã.
junto com a Monja Cohen. Hoje, na sua opinião, Edu, qual é o maior comunicador do Brasil? Nossa, que E ó, pergunta. vou falar mais. Eu sei que vou te colocar numa saia justa, pode falar mais de um nome. Mas eu tô falando maior comunicador, não quer dizer que você concorde com aquilo que essa pessoa tá dizendo. Que tem pessoas que se comunicam muito bem e a mensagem você não concorda, mas não dá pra negar que comunica bem, ó. Eu vejo, ó, eu tenho assim, quem me veio aqui na cabeça, por exemplo, Arthur Greenbaum, empresário, boticário. Uhum. Eu já assisti palestras dele, já assisti. Ele é uma pessoa muito objetiva, tranquila, convincente. Então, ele é um exemplo de bom comunicador, né? A gente comentou aqui da Juliette. Juliette é uma comunicadora excepcional. Ela é excepcional. Ela tem todas as qualidades aqui que a gente falou, né? De autenticidade, de comunicação clara, adequação de linguagem, etc. Eu lembro, me veio aqui na cabeça também o Washington Oliveto. Nossa, eu amo o Washington Oliveto. Eu simplesmente... também. Na pandemia ele fazia umas lives que eu não perdia nenhuma. Uma pessoa que eu conheço também, e a gente fez muitos trabalhos na SOP, Nizam Guanais, pessoa... É incrível. Né, polêmico sempre, o Nizam. Agora, o Nizam é muito preciso nas suas colocações, nos seus artigos, nos seus posts. Então, não existe um artigo que você vai ler do Nizam, ou quando ele vai falar, por exemplo, dentro de uma reportagem, que você não fale, poxa, é exatamente isso, como ele toca ali na ferida, como ele... Sabe o que ele tá falando. Exato. Então, eu lembrei dessas pessoas aqui agora. E o pior, brincadeira. Brincadeira. Não, mas... É a justiça. Não, brincadeira, isso daí. Mas tem vários. Olha, e tem vários e super bem sucedidos, né? Uhum. Inclusive, aí, até presidentes Sim, pelo sim. mundo, né? Mas deixa pra lá. Eu lembro que quando eu estava na faculdade de Direito, eu tinha professores que eu sabia que eles eram muito bons na matéria. Eu sabia que eles eram professores não, eles eram pessoas que estudavam todos os dias, que sabiam a matéria toda, mas não sabiam se comunicar. Dava vontade de dormir na aula deles. E eu tinha outros professores que eu não sei se eles sabiam tanto assim, mas eles davam um show e não uma aula, e todo mundo queria assistir essa aula. Então existem aí, eu acho que a comunicação, ela leva assim as suas habilidades para outro patamar. Sem dúvida. Né? Nem todo mundo que sabe tudo daquilo tá apto para comunicar aquilo para o público. Tem gente que sabe muito, mas se desse para outra pessoa ser porta-voz, aquilo ia mais longe. Não, Ou se treinar. e olha só, muitas vezes a pessoa que sabe muito, é muito técnica, vira prolixa. Uhum. Porque a pessoa é apaixonada por aquilo que ela faz e pelo que ela... Então ela quer mostrar, ela quer falar muito além do que precisa, do que é relevante para o público. E aí complica, né? Porque justamente a premissa do bom comunicador é você falar aquilo que realmente importa. Ou usar palavras difíceis, aí o público não entende, aí não pega o fio da meada, para de acompanhar a novela. Exatamente, sem dúvida. Então, e soap podia também ser novela. Soap, então, a origem do nome... É de soap opera? Em segundo lugar veio soap opera, porque a gente pensou assim, qual seria o nome interessante? O que a gente faz? Né? Qual que é o conceito do que a gente faz? Apresentações do estado da arte. Aí saiu SOP, um guardanapo, escrevi em inglês, State of the Art Presentations. Aí veio, e mais ainda, olha que coincidência boa, soap opera são novelas. São novelas. Novelas contam história, pronto, fechou. E eu acho que foi um nome muito feliz. Não, sei. Agora, hoje eu até brinco, né, dentro da empresa, eu falo que passados aí 22 anos, na verdade o P mudou. É State of the Art Presenters, apresentadores. Por quê? Porque o apresentador tem um material adequado, o apresentador que conquista a confiança, o apresentador que é convincente. Então, ainda bem que o P também atende a esse conceito atual. E apresentador vem de se apresentar. Se apresentar não precisa ser somente num palco, numa câmera, com um microfone. Quando você chega em uma reunião, você está se apresentando. E aí, vamos além.
para se apresentar, é bom que você esteja presente. Sendo. E o contrário de presente não é passado nem futuro, o contrário de presente é ausente. Quem tá no celular, quem tá pensando em outra coisa, não tá presente. E ainda pegando o teu gancho, né? Eu digo também nos meus workshops que comunicação é como dar um presente para alguém. Ó, Por quê? Porque a pessoa quer aprender com você, quer entender, quer acompanhar o seu raciocínio. E quando você dá um presente, você também, que é o DNA de qualquer bom comunicador, na minha cabeça não existe um bom comunicador que não seja empático. sim. E empatia, que é a coisa mais difícil do mundo, eu falo que é tentar se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai ser o outro. Não dá. Mas só o fato de você tentar entender e respeitar crenças e valores, isso já quebra barreiras. Por quê? Porque normalmente a reciprocidade acontece. Pô, se você está respeitando o jeito que eu penso, você pode não concordar, estou falando para você concordar de forma nenhuma. Agora, entender e respeitar abre o canal da comunicação na direção da harmonia, né? Tem até o termo muito utilizado em comunicação, que é o rapport. Sim. Rapport, que é a origem da palavra em francesa, tem a ver com harmonia. Então, você estabelecer um ambiente harmônico, onde, quando existe divergência, você está numa negociação. E numa boa negociação, as duas pessoas precisam se sentir, as duas partes, né? Precisam se sentir sinceras e que é bom para os dois. Confortáveis. Confortáveis, exato. Porque... E aí que entra a comunicação. Uhum. E quando a pessoa entende a sua intenção, no fim das contas, a mensagem, o desafio da comunicação é a mensagem enviada é igual à mensagem recebida. Quando você consegue fazer esse match, aumenta as chances de você chegar num acordo e de você se respeitar, a comunicação ser produtiva, né? É realmente muito isso. E para uma pessoa que quer começar a aprender a se comunicar, quais os livros que você indica? Olha, eu tenho 3 livros que têm origem na PNL, muito antigos, que de tempos em tempos eu vou lá e olho de novo. Um é o Crenças, do Robert Dilts, que ele trata sobre crenças limitantes. Então, quando você tira alguns nós aqui, Fica mais fácil. tira o freio de mão, muitas vezes o que aconteceu comigo? Quando eu percebi o valor da comunicação na minha vida, não só pessoal, mas profissional. Isso passou a ser um propósito, né, na minha vida profissional. Então esse é o clássico, né, que é de quem criou a PNL, do Richard Bandler e John Grinder, que é Sapos em Príncipes, que é a essência da PNL. E tem Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, mas é uma coisa mais... Eu tenho já eu não compro 100% todas as ideias e conceitos, mas sem dúvida na comunicação interpessoal funciona bastante. Um livro que eu vi, eu não sei se... Eu vi alguns conteúdos falando que a Juliette leu, antes de entrar no Big Brother, que é Os 4 Compromissos. Você já viu esse livro? Não conheço. É um livro fantástico, é um livro bem curtinho, assim, né? E ele fala sobre alguns compromissos que a gente pode ter consigo mesmo. Na verdade, é mais sobre autoconhecimento, mas aí, quando a gente se conhece, a gente consegue passar isso para as pessoas. Agora, tem 3 outros aqui, eu sou suspeitíssimo, que justamente são os meus livros. A engenharia? O último é a Engenharia da Comunicação. A Engenharia da Comunicação, que eu vi. E os outros 2, nós somos coautores, que é o Detone, que fala sobre domínio emocional em momentos decisivos, e o primeiro foi o Super Apresentações, que conta justamente desse processo de criar uma apresentação. Foi o que a SOP criou, né? O processo da SOP. Que legal. Eu acho que está muito em alta. As pessoas estão voltando a ler mais. Eu sinto isso, assim, esse movimento. Então, eu comecei a perguntar aqui no podcast para as pessoas alguns livros também de referências, né?
Porque a gente já tá trazendo pessoas que são referência, então eu também quero saber quem foram as suas referências, entendeu? Sim. E eu acho que o livro, ele tá aí acessível para várias pessoas. Sim. Então já comprem o livro dele, eu também quero, também quero ler o livro. E dizem que uma boa reunião é aquela reunião que quando você sai dela, você sai diferente do que você entrou. Então eu queria te dizer que apesar de não ter sido uma reunião, eu já saí bem diferente do que eu entrei nessa entrevista. Nossa, E muito isso pra mim gratificante. vale muito. Muito gratificante saber disso. É um prazer. Eu agradeço demais pela sua presença. Obrigado, Pepe. Agradeço muito. Agradeço também o pessoal da ATA Digital, que está sempre com a gente. Agradeço a Lula, que está aqui atrás das câmeras, fazendo essa mágica acontecer. E agradeço a todos vocês que estão assistindo a gente aí. Não deixem de se inscrever no canal, dar o like, enviar para aquele seu amigo, aquela sua amiga que é prolixa, que demora muito para contar a história. Já aproveita, manda lá aqui o podcast. Fala para o pessoal seguir o Edu também nas redes sociais. E Isso aí. agradeço muito. Obrigado, Pepe. Enorme prazer. Espero voltar. Com certeza. Eu vou ler o seu livro Tá bom. para você voltar e Fechado. discutir o livro. Negócio fechado. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Gostou? Adorei. E é o que você falou. Olhei aquilo.